Graça e paz, igreja. Amém, queridos. Glória a Deus. Mesmo assentados, feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez, nos preparar. Há uma palavra do céu para nós nesta noite. E com certeza o Espírito Santo vai testificar. Em nome de Jesus, Pai, estamos aqui, ó Deus, com o coração já preparado para recebermos, Senhor, a Tua palavra. Fala ao nosso coração, testifica, Senhor, no nosso coração. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem toda a liberdade para mover nesse lugar. O Senhor tem toda a autoridade para falar nesse lugar. Por isso repreendemos toda voz contrária, que não é do Senhor. Cesse agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Também todos que estão em casa cultuando o Senhor, nesse momento, visita agora e testifique a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus é fiel e o Espírito Santo fala e testifica ao nosso coração. Por isso nós vamos ler o texto que o pastor Eliezer já falou, já citou o texto. Amém? Abra em 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. Aleluia. Quando ele citou o texto, nós já vimos aí a confirmação do Espírito Santo, né? Na palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Diz assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Deus falando. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envelhecidos. Mas a tradução original é: os que me honram, honrarei. Os que me desonram serão desonrados. É forte, né? Forte a palavra. E lendo esse texto, nós vemos aqui Deus falando aqui com Samuel, ainda criança, ainda um jovem, né? E o Senhor falando ali com ele, dando um recado para Samuel entregar ali, né, para o profeta. Deus falando, Deus aqui declarando: os que me honram, é uma profecia contra a casa de Eli. Eli era o sacerdote. E havia uma palavra de bênção. Havia um decreto de bênção sobre a casa, sobre a família do sacerdote. Mas aqui nós vemos, por causa da desonra, por ter quebrado ali a desonra, o Senhor fala com o profeta Eli, e depois o Senhor usa também o jovem Samuel para declarar o que o Senhor iria fazer. Então, nesse mês, nós estamos aí, como a pastora falou, falando sobre esse princípio que é tão poderoso. E que nós, como cristãos, quando vivemos, quando temos o entendimento e praticamos esse princípio, com certeza, nós não só viveremos, mas também comeremos o melhor dessa terra. Tanto é que o viver o princípio da honra traz sobre a nossa vida uma promessa que todos nós almejamos: longevidade de vida. Nós teremos longevidade de vida, vamos cumprir o propósito. Então a pastora já tem falado bastante que a honra significa dar valor, ter respeito, apreço, reconhecimento, alegrar o coração,
dar o devido valor, porque quando nós estamos honrando uma pessoa, quando nós estamos honrando os pais, quando nós estamos honrando o cônjuge, quando nós estamos honrando as autoridades, quando nós estamos honrando os pastores, quando nós estamos honrando uns aos outros, nós estamos honrando a Deus. E quando nós vivemos esse princípio, nós atraímos sobre a nossa vida, nós atraímos todas as promessas, porque é um mandamento, é um princípio que ele é imutável. Aquilo que Deus falou e não pode mudar, que está lá em Mateus 24, verso 35. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E o princípio da honra é um princípio que não vai passar. Não vai passar. Nós estamos vivendo uma nova geração, muitas coisas mudaram, muitas coisas boas têm acontecido, porém esse princípio é poderoso. E ele é um princípio poderoso por quê? Porque ele ativa o mundo espiritual e ele libera as promessas do céu para nós. Quando nós vivemos esse princípio, nós atraímos a promessa para a nossa vida. Nós liberamos, vivemos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E nós temos vários exemplos na palavra do Senhor de pessoas que viveram o princípio da honra, viveram o princípio da honra e viveu o milagre nas suas famílias. Semana passada a pastora mesmo falou, né, de Maria de Betânia, irmã de Lázaro, né? A pastora citou sobre ela, não vou falar, mas está lá em Lucas capítulo 10, a partir do verso 38, quando ela, com entendimento, ela honrou Jesus. Quando ela honrou o Senhor Jesus, ela estava trazendo para a vida dela, ela estava trazendo para a casa dela o milagre da vida. Porque o Senhor reverteu a morte em vida, por causa de um princípio que foi praticado. O outro exemplo também que eu quero citar está em 2 Reis, capítulo 4, verso 8. Esse eu gostaria que colocasse aí, 1 Reis, capítulo 4, verso 8, que fala da mulher, né, de Sumém. Certo dia, Eliseu foi a Sumém e uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para comer. O que aconteceu? Essa mulher, ela teve um entendimento, não vou ler todo o texto, mas você vai ler em casa. Essa mulher, ela teve um entendimento que quem estava passando ali naquela cidade, não era um homem qualquer, mas era um homem de Deus. E ela declara isso para o próprio esposo dela: vejo que esse que passa por aqui é um santo homem de Deus. E ela prepara na casa dela ali, diz a história toda, que você vai ler depois. Ela prepara ali um quarto, uma mesa, ela prepara todo o ambiente para ela poder hospedar ali o profeta e o servo dele. Isso ela estava fazendo por entendimento de honra, mas esse ato dela, toda vez que nós praticamos esse ato, toda vez que nós vivemos a honra, irmãos, o céu libera sobre nós, é liberado sobre nós benefícios, é liberado sobre nós promessa. E esta mulher também, né, ela viveu,
ela, juntamente com a família dela, não foi só o milagre de gerar e ter um filho, não, porque ela não podia ter um filho, já havia até desistido. Quando nós vivemos e começamos a nos alinhar com a palavra de Deus e começamos a colocar em prática princípios e mandamentos, coisas nas nossas vidas que estavam travadas, coisas nas nossas vidas que não aconteciam, começa a acontecer, porque é ativado no céu, é liberado no céu, como diz Deuteronômio 28:1, quando você obedece a Deus, quando obedece a palavra, as bênçãos, o que acontece? Elas começam a chegar até você, ela vem até você, elas começam a nos acompanhar. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, o que nós vamos ver nessa noite, bem rapidinho? Os benefícios da honra. E, primeiramente, eu quero falar sobre os benefícios da honra na família. Na família. Quando uma família, com entendimento, começa a praticar esse princípio. Isaías capítulo 1, verso 19, é o primeiro texto que eu quero ler. Ô, Aninha, coloca aí para mim, Isaías capítulo 1, verso 19, que a palavra fala da obediência. Se você quiser, é uma atitude. É uma atitude, eu preciso querer e eu preciso colocar em prática. O texto diz, se quiserdes, olha só, se vocês estiverem dispostos, ou seja, tem que ter uma atitude nossa. Tem que partir de nós uma atitude, porque conhecer, você conhece. Conhecer, nós conhecemos, mas se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês comerão os melhores frutos desta terra. Irmãos, isto é uma promessa para a sua família. Se você estiver disposto a falar, Senhor, eu vou viver esse princípio na minha casa. Olha só, coloca também o Salmo 128, o verso 1. A honra, ela é uma porta de acesso para conquistar o melhor desta terra. Por isso ali começa a falar, bem-aventurado é todo aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Põe o outro verso. Você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e próspero. Espera um pouquinho, deixa aí que depois a gente continua. O homem, olha a bênção, o benefício que já vem para a família. O homem terá provisão do trabalho das suas mãos. Daquilo que você realiza, aquilo que você faz, seja qual for a tua profissão, do trabalho das suas mãos, você vai honrar a tua família, você vai trazer a provisão do Senhor sobre a sua família, e tudo irá bem. Ou seja, em meio às lutas, em meio às provas, em meio às dificuldades, mas pastora, elas virão, porque elas fazem parte desse mundo. Jesus disse que as aflições fariam parte desse mundo, mas o nosso entendimento de praticar a palavra, de viver a palavra, o homem que pratica, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, do seu trabalho, do que ele faz, ele vai comer, ele vai viver e tudo irá bem na sua casa. Coloca o outro verso. A sua mulher será como uma videira frutífera
dentro da sua casa, olha isso aí, dentro da sua casa, a mulher será abençoada, ela será multiplicadora, não terá esterilidade. Não haverá esterilidade, porque aqui está falando o quê? Que ela será como uma videira frutífera. Então, quando você vive o princípio e obedece, você tem autoridade no mundo espiritual para colocar as mãos sobre a sua esposa, para colocar as mãos sobre o útero da sua esposa e ministrar sobre ela, que ela vai ser fértil, que ela vai multiplicar, que ela será abençoada. Tudo que você trazer dentro da tua casa, aos olhos humanos pode até parecer pouco, mas a unção de multiplicação está sobre a mulher. A bênção da multiplicação está sobre a mulher. Tudo que você coloca dentro de casa é multiplicado. É multiplicado, por quê? Porque ela é uma mulher sábia, e aquilo que ela vai fazer, Deus move, Deus abençoa, e Deus multiplica. Os filhos, olha lá, os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Olha que coisa tremenda. Os seus filhos serão os seus ramos. Os seus filhos serão a sua continuidade. Nós sempre declaramos e liberamos sobre os nossos filhos assim: os nossos filhos serão melhores do que nós. Porque aonde nós erramos, aonde nós falhamos, eles não vão precisar errar, eles vão fazer diferente, eles serão melhores. Coloca o Salmo 112, verso 2, é a promessa do Senhor, que eles serão abençoados. Salmos, isso, olha aqui, os seus descendentes serão poderosos na terra. A geração do justo será abençoada. Aleluia, glória a Deus. É uma promessa, você pode aplaudir ao Senhor. Coloca Isaías 54:13 também. Você que está orando pelo seu filho, talvez o seu filho não está no caminho do Senhor. Olha a promessa do Senhor. Isaías 54:13. Isso aqui é uma promessa. Toma posse dessa promessa. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. Tem uma tradução que diz: todos os seus filhos serão discípulos do Senhor. Erga suas mãos e ministra agora. Onde tiver seu filho, declara que ele, que ela serão os discípulos do Senhor, e grande será a paz dos seus filhos, grande será a bênção do Senhor sobre os seus filhos, sobre aqueles que você vai ter. Você já vai declarando que eles serão discípulos do Senhor. Queridos, essa é a autoridade, a legalidade que é liberada sobre a família que vive o princípio da honra. Sobre a família que vive o princípio da honra. Também os benefícios da honra, ele vem, também já no ponto 2, ele vem sobre os seus sonhos, ele vem sobre os seus projetos, ele vem sobre as suas finanças. Deus começa a mover, Deus começa a liberar, Deus começa a abençoar. Jeremias 29:11, Deus é fiel, os planos dele, os sonhos dele, os propósitos dele para a sua vida são os melhores. Olha aí, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, declara o Senhor. O Senhor tem planos para você. O Senhor tem planos na tua vida. O Senhor tem projetos na sua vida. E quais são os planos? Olha aqui, planos para fazer o quê? Prosperar.
não causar dano nenhum dano. Planos de dar a vocês, olha aqui, a esperança e um futuro. É isso que o Senhor tem preparado para nós. Os planos de Deus, quando nós vivemos a honra, eles são alinhados com os nossos. Deus alinha o plano dele, Deus alinha os propósitos dele com a sua vida. O princípio de caminhar em honra tem poder, tem autoridade de desatar embaraços, tropeços, embaraços, que quem coloca, pastora? O diabo coloca embaraços, o diabo coloca tropeços, o diabo coloca, ele tenta dificultar o nosso caminho, ele tenta dificultar as promessas que o Senhor tem para nós. Sabe com qual propósito? Que você venha desistir, que você venha esmorecer no caminho. Por isso que Jesus fala o tempo todo: vigiai. Por isso que a gente faz 21 dias de oração, né, pastor? Por isso que a gente ora, por isso que a gente jejua. Por isso, Senhor, o Senhor tem uma promessa, o Senhor tem uma palavra. Esses 21 dias de oração, irmãos, é Mateus 7:7. É você vir bater, você está batendo, você bate, você clama, você está buscando, você está orando. Então o que vai acontecer, irmãos? Deus vai desembaraçar, o Senhor vai tirar os embaraços, os tropeços. E Deus, você ativa o céu, e Deus estabelece conquista e realizações. Ele recompensa a fidelidade à sua palavra. Ele recompensa, 1 Crônicas 29:17, porque ele vê a sinceridade do teu coração. Ele vê a sinceridade, irmãos. Entendeu? Deus vê a sinceridade. Sei, ó meu Deus, que sonda o meu coração e que te agradas com a integridade. Olha aqui, tudo que dê espontaneamente, com integridade de coração. Agora vi com alegria, com tanta disposição do teu povo que está aqui, tens contribuído. Então, Deus, ele olha o quê? A sinceridade. Porque, irmãos, falar de honra, honrar, mas a honra, ela é muito mais do que palavras. A honra é algo que eu vivo ela. A honra é algo que você pratica ela. A honra, ela é uma semente que eu vou falar já já. É algo que você vai viver, é algo que você vai praticar. Então eu posso até falar que eu honro a Deus, eu posso até falar que eu honro meu esposo, posso até falar que eu honro os meus pastores, mas o Senhor conhece a sinceridade, a integridade do nosso coração. Israel, ele honrava o Senhor com tudo o que tinha, animais, colheitas, filhos, e até hoje são conhecidos como o povo mais próspero e mais abençoado na terra. Por quê? Por causa da honra, por causa do compromisso do Senhor. Queridos, nós teremos tudo de Deus. Nos nossos sonhos, nos nossos projetos, nas nossas realizações, quando Ele tiver tudo de nós, entendeu? Olha aqui, o Senhor falando, Ele estava vindo. Agora eu vi que com alegria, com quanta disposição, o teu povo que aqui está tem contribuído. Ou seja, até quando eu venho no altar semear, ser fiel, devolver, irmãos, Deus sabe.
Deus sabe a atitude do meu coração. E o que agrada ao coração do Senhor não é a quantidade, mas é a sinceridade e o amor que eu estou fazendo e realizando com honra. Amém? Por isso que quando eu almejo que os meus sonhos, os meus projetos, a minha vida financeira seja abençoada, seja próspera, eu preciso honrar a Deus com os tributos. Eu honro ao Senhor sendo fiel a Ele, aos tributos estabelecidos pelo Senhor, estabelecidos pela palavra do Senhor. Quando, irmãos, não tem sonho, eu falo isso, irmãos, com toda autoridade espiritual e plena fé e convicção do que eu estou falando, que quando nós somos fiéis ao Senhor, nos tributos estabelecidos por Ele, na palavra dEle, não vai ter sonho, não vai ter projeto, não vai ter áreas na tua vida financeira que não vai viver o mover sobrenatural do Senhor, que não vai viver uma ação poderosa do Senhor, que não vai viver Deus derramando e Deus movendo, porque Ele traz à existência aquilo que nós não temos. Ele traz à existência, irmãos, aquilo que não tem, que você não pode obter na terra. Deus move os céus, e quando Ele move os céus, Ele move a terra. E as portas começam a se abrir, Deus começa a abrir, e os projetos, as realizações começam a acontecer, porque a fidelidade aos tributos de Deus é que traz a realização de todos os projetos que Ele tem para cumprir na sua vida na terra. E Ele sabe que para cumprir os projetos que Ele tem na sua vida, você precisa de recurso, você precisa de provisão. Ele sabe que para você trazer no dia 30 de novembro uma oferta de honra ao Senhor na casa dEle, para a construção do templo que está sendo feito, para resgatar almas e vidas, Ele sabe, e é Ele que provê. Como? Através da nossa disposição, através da nossa fidelidade. Pastora, quais são os tributos? Como, pastora, nós podemos praticar? Nós começamos honrando ao Senhor com as nossas primícias. Precisamos, para que Deus possa liberar, para que eu possa viver a totalidade do que o Senhor tem para nós. Você começa honrando ao Senhor com as primícias. E primícias não é dízimo. Coloca aí para mim, 2 Crônicas, capítulo 31, verso 4 e 5. 2 Crônicas, capítulo 31. Por muito tempo, por falta de entendimento, olha lá. E ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e levitas a porção que lhe era devida, a fim de que pudesse dedicar-se à lei do Senhor. Continua. Assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do azeite, do mel e de tudo que os campos produziam. Isso aqui era as primícias. Isso aqui era a honra, é a honra ao sacerdote. Isso aqui era a honra ao sacerdote. Por que que eles traziam aqui? Porque o que eles tinham era isso. Era o trigo, era o vinho, era o azeite, era o mel. Era o que eles tinham. Eles vinham e honravam o sacerdote. Hoje, como nós honramos ao sacerdote com as nossas primícias? Nós honramos o sacerdote com um dia
do nosso trabalho. Em 30 dias, nós honramos o nosso sacerdote, que hoje a nossa sacerdote é a pastora Amélia. Continuando, olha só, trouxeram o dízimo de tudo em grande quantidade. O dízimo era para a casa do Senhor. O dízimo era para quê? Para o mantimento na casa do Senhor. Malaquias 3, 9, 10 e 11. Trazei todos os dízimos. Dízimo é décimo. Dízimo é 10%. Traga todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova. O único lugar na Bíblia que manda você fazer prova de Deus é esse texto. Olha aqui, manda você, ponham-me à prova nisso, diz o Senhor, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Coloca o 11. Esse aqui é o Senhor. Olha, por vocês repreenderei. Quem repreende o devorador é Deus. Por vocês repreenderei a praga devoradora, para que não destrua o fruto da terra, nem as videiras se tornem estéreis no campo, diz o Senhor dos Exércitos. As primícias, ela santifica. Nós santificamos todas as coisas. A bênção, qual é a bênção, pastora? Quando nós honramos o sacerdote, quando nós honramos a pastora com as primícias, tudo que você tem é abençoado e é consagrado. Mas aonde fala, pastora? Isso está no Antigo Testamento. O Novo Testamento não fala para a gente honrar o sacerdote. Então vamos lá. Hebreus capítulo 5, verso 4. A palavra fala da honra. A palavra fala que aquilo que é de Arão, aquilo que quem era Arão? Arão era o sacerdote. Olha, ninguém tome essa honra para si mesmo. Eu não posso tomar a honra que é devida ao sacerdote. Mas deve, olha só, mas deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. A honra, essa honra não é nossa. A honra, como que nós honramos a Deus? Como que nós honramos a Deus? Nós honramos a Deus quando nós honramos a autoridade delegada, a autoridade máxima, espiritual, que está sobre a nossa vida. E a autoridade máxima, espiritual, que está sobre a nossa vida hoje, é a pastora Amélia. Romanos 11, 16. É que ela nem viu o sermão, senão ela nem deixava eu pregar. Que ela nem viu. Porque se ela visse, ela nem deixava eu pregar. Romanos 11, 16. Só para fechar isso aqui, para dizer para vocês a bênção, o que essa honra traz. Olha aqui, se é santa a parte da massa, a tradução original diz assim: se a primícia é santa, olha aqui, se é santa a parte da massa que é oferecida como os primeiros frutos, toda a massa também é. O que é a massa? Olha só, a massa é o dízimo, ele é santificado. A raiz também é. O que é a raiz? É a oferta de gratidão. E os ramos também serão. O que são os ramos? As nossas sementes, aquilo que nós semeamos na obra do Senhor. Por isso que as primícias é um tributo, irmãos, ao Senhor, que quando ele é vivido, quando ele é praticado, ele traz a bênção do céu, ele traz tudo que você toca, tudo que você abençoa, Deus vai santificar. O dízimo, tudo que você entrega na casa do Senhor, devorador não pode entrar na tua casa, devorador não pode entrar na tua empresa, devorador não pode entrar na tua saúde, devorador não pode tocar em nada que é seu.
Da mesma maneira que a casa do Senhor é provida, é guardada, é abençoada, a tua casa também é provida, é guardada e é abençoada pelo Senhor. Aleluia, Deus é fiel, Deus é fiel, a oferta multiplica, tudo que você entrega com gratidão. Deuteronômio 16:16, a palavra diz na parte B, que Israel não se apresentava, nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Os israelitas nunca iam na presença do Senhor, nunca iam na casa do Senhor de mão vazia. Por quê, pastora? Porque toda vez que você vem para a casa do Senhor, você precisa de uma bênção. Toda vez que você vem para a casa do Senhor, você recebe uma palavra sobre a tua vida e é ativado, é liberado sobre a nossa vida. Amém? Aleluia. Então, queridos, o que nós vemos aqui? A bênção. A primícia santifica, o dízimo protege, a oferta multiplica e as sementes, ela vai trazer colheita. Ela vai trazer colheita sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Antes de falar do último ponto, eu quero falar uma palavra que o Senhor falou na vigília. Eu estava orando ali atrás e falando Senhor, e o Espírito Santo falando ao meu coração e testificando, e eu disse: Deus, o Senhor sabe o peso, a responsabilidade, e o Senhor falando ali, eu orando ao Senhor, e me colocando na cruz. Senhor, Deus, que, Senhor, o Senhor me deu ousadia e coragem para falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. O pastor Dirceu saiu de onde ele estava, veio até mim e disse assim com toda a autoridade: o Espírito Santo manda falar para a senhora, que a senhora vai falar tudo o que Deus mandou falar hoje. A senhora vai falar tudo que Deus mandou falar hoje, porque o Senhor quer falar com a igreja. Essa palavra é para a igreja, mas se você está visitando e quer receber também, quer viver os tributos também, você vai trazer a bênção do Senhor sobre a tua casa, você vai trazer a provisão do Senhor sobre a tua casa. Nós estávamos numa vigília à noite, 12 horas, sexta-feira, e nós estávamos em guerra de oração. Havia muitas pessoas. Eu achei que poucas pessoas viriam, que quando desse a meia-noite, encerrasse a segunda vigília, porque nós fizemos as 4 vigílias da noite. Eu achei que muitas pessoas iriam embora, mas nós adentramos a terceira vigília à meia-noite, queridos, e ficou um grupo muito grande. Um grupo ficou até às 6, de 120 pessoas, até às 6 da manhã. Passou a noite orando, passou a noite guerreando, passou a noite ali na presença do Senhor, orando pela igreja, orando pela tua casa, orando pela tua família, orando por essa construção, orando por tudo que Deus tem preparado aqui para nós. E o Senhor falou claramente na madrugada: esta obra já era para ter sido concluída, esse templo já era para ter sido concluído. E o Senhor falou também: pessoas com recursos, pessoas que tinham recurso, foram infiéis, não tiveram coragem, não tiveram ousadia, não tiveram coragem, não tiveram ousadias. E pessoas fiéis, teve muitas pessoas fiéis, mas tiveram medo. Tiveram medo, não tiveram coragem. E naquela madrugada o Senhor falou: eu anotei para não falar nenhuma palavra além do que o Senhor falou. Eu estou procurando pessoas fiéis e pessoas corajosas e pessoas ousadas, pessoas que eu vou usar, pessoas que eu vou trazer o recurso nas mãos, pessoas que eu vou colocar nas mãos, porque eu tenho uma grande obra para fazer nesta igreja, porque eu tenho uma grande obra para terminar nesse templo, e eu estou procurando os fiéis corajosos, eu estou procurando os fiéis que serão ousados, e eu vou
recurso nas mãos desses fiéis. Nas mãos desses fiéis, o Senhor vai colocar o recurso nas mãos. Amém? Tem alguém que quer receber? Harabassuri andaramassori andarabaxê. Harabassore canta lamas. Aleluia, aleluia. Se você puder ficar de pé. Here canta lamassori andalabas. Deus está movendo nesse lugar agora. Harabassore canta labas. Em nome do Senhor Jesus. E o Espírito Santo brada aqui. Eu estou procurando pessoas fiéis. Eu estou procurando pessoas que serão corajosas. Eu estou procurando pessoas que eu vou colocar grandes coisas nas mãos por causa desta igreja, por causa dessa obra, por tudo aquilo que Deus vai fazer através dessa igreja, não só nessa cidade, mas na região. Deus vai trazer empresas para essa cidade. Deus vai trazer empresa. Deus está movendo. O Senhor está trabalhando e Ele está trabalhando também na prefeitura, viu, pastor Reginaldo, eu vi o pastor ali. Deus está trabalhando também lá na prefeitura. Deus vai fazer um movimento. Deus colocou vocês lá para fazer a diferença. Deus colocou vocês lá para fazer a diferença. E o Senhor, há um movimento do Senhor, porque Deus vai colocar, Deus vai trazer o melhor, irmãos. Deus quer fazer o melhor, mas nós precisamos nos levantar, não só ouvir, mas nós precisamos praticar e entender que quando eu vivo o princípio, o céu é aberto sobre a minha vida e o Senhor vai prover e o Senhor vai liberar os benefícios que o Senhor traz. É sobre a tua família. A honra, ela libera a bênção, é sobre o teu sonho, sobre projeto e sobre a tua finança, mas a honra libera a bênção também sobre a sua vida espiritual, sobre o seu ministério. A unção que você honra, a unção que você honra, é nela que você prospera. A pastora Amélia disse isso hoje de manhã. A unção que você honra, é nela que você vai prosperar. A unção que você honra, queridos, a honra é uma semente que quando você planta, você vai gerar colheita a teu favor. Você vai gerar colheita sobre a tua vida. É nessa unção que você vai crescer. É nessa unção que você vai desfrutar. Presta atenção. Não existe honra sem serviço. Não existe honra sem trabalho. Pastora, mas está tudo parado. Parece que não anda. E o Senhor manda falar para você: por que você parou? Por que você parou? Por que você parou? A honra, irmãos, não existe honra sem trabalho. Não existe honra sem trabalhar para o Senhor. É servir ao Senhor. Irmãos, aquele que verdadeiramente, de fato, honra o Senhor, irmãos, vai viver milagres. Vai viver milagres. Sabe como foi que Eliseu iniciou? Eliseu, ele foi o profeta sucessor de Elias. E ele realizou o dobro de milagres de Elias. Mas sabe como foi que Eliseu iniciou? Lavando os pés e as mãos de Elias. Irmãos, nós precisamos aprender a lavar os pés uns dos outros. Nós precisamos aprender a lavar as mãos, irmãos. Nós precisamos entender, irmãos, que o Senhor nos chama. Irmãos, Deus está te chamando nessa noite. Você está entendendo, irmãos, que Deus está te chamando? Você vai prosperar, irmãos, nessa unção que você honra. Você vai prosperar, irmãos, é na unção que você honra. E eu quero dizer para você, irmãos, para alguém chegar e colocar a mão sobre a tua cabeça e liberar uma bênção sobre a tua vida, essa pessoa precisa viver a honra. Quem tem colocado a mão sobre a tua cabeça?
Qual é os lugares que você tem andado? Quem coloca a mão, você que está assistindo aí, quem coloca a mão sobre a tua cabeça e ministra sobre a tua vida, essa pessoa vive o princípio, essa pessoa vive a honra, essa pessoa pratica a honra, porque se ela não pratica a honra, ela não tem autoridade para liberar sobre a tua vida. Se ela não pratica a honra, ela não tem autoridade para abençoar a tua vida. Começa a orar em mistério, porque o Senhor está falando. E o Senhor está falando com pessoas que estão assistindo em casa. E você nem sabe por que você entrou, mas o Senhor está falando com você aí. O Senhor está falando com você aí agora. Aonde você está criando raízes. Esse lugar, essa igreja que você está criando raízes, tem fundamento? Qual é o fundamento dela? Qual é o fundamento dela? O fundamento dela é a palavra. O fundamento dela é a palavra. O Senhor manda falar para você: o fundamento desta igreja é a palavra de Deus. Porque o sacerdote desta igreja está na glória, mas ele deixou um legado. O sacerdote dessa igreja está na glória, mas ele deixou uma história. E o grupo que está aqui hoje com a pastora é um grupo que tem honra, que honra a memória desse sacerdote. É um grupo que está aqui, que honra a palavra do Senhor. É um grupo que está aqui, que vive a honra. Tem muitas coisas que ficam travadas nas famílias, porque não vive a honra. Se você tem quebrado esse princípio é um princípio poderoso, que gera milagre na tua casa. Mas se você tem quebrado esse princípio, feche seus olhos agora, porque é hora de você pedir perdão. É a hora de você pedir perdão. Não critique aquilo que você não conhece. O Espírito Santo manda falar para você. Não critique aquilo que você não entende. Se você não tem entendimento, peça a Deus que Ele vai te revelar.